essa relação que a escola tem com o seu próprio TVEP é uma coisa curiosa de se decodificar, né? Quando a gente entendeu de ser uma escola, a gente desenhou o nosso TVEP, o TVEP da escola. E o TVEP da escola, ela tem uma relação com o espaço onde vai estar essa escola, né? Então, as pessoas, o tempo, o espaço, e essa opção pelo espaço, fazendo um resgate do primitivo, na realidade é um esvaziar de informação. Ela tem uma coerência com a filosofia da escola quando você esvazia, né? Você não vai encontrar aqui aço inox, você não vai encontrar aqui carpete, ar-condicionado, você não vai encontrar televisão, você não vai encontrar rádio, você não vai encontrar... porque a ideia é você conseguir ter uma pausa, abstrair um pouco das questões do que a gente chama carinhosamente de Matrix, porque esse filme retrata muito bem esse momento atual da humanidade. Então essa Matrix que nos exige tanto tempo, tanta pressão, tanta tensão, se a gente deixar, acaba nos transformando em vespas eletrônicas, vespas em busca de um paraíso que está atrás de um vidro inalcançável. E se a gente puder deixar um pouco de ser vespa, parar, dar um distanciamento, observar, talvez a gente esteja tentando sair pela janela e possa ter uma porta logo do lado aguardando a sua saída para esse jardim, que pode ser a sua forma de viver em paz, em harmonia. Então, quando pensamos sobre o nosso espaço, né, vamos pensar o nosso meio ambiente, máquina, material, mão de obra, método, medida, meio ambiente, né, que é essa causa e efeito que a gente usa também dentro do TVEP, nós começamos a construir isso e discutir com as pessoas, e nós fizemos um esvaziar, na realidade. A história do barro, as paredes todas são acarinhadas, são mãos humanas, são dedos, impressões digitais, que a gente, ao terminar a obra, a gente faz com que isso fique registrado, os apartamentos, isso o nosso inconsciente capta, percebe que é essa mão humana. O inacabado, tudo isso foi casual. Na realidade, as nossas limitações de recursos, né, como o próprio TVEP disse, você tem que saber se virar com os recursos à sua volta, como é a natureza. Na época da seca, as árvores têm que se virar com a seca, e na época da inundação, ela tem que resistir à água e ao vento, então ao frio, e o ser humano também ele é capaz de lidar com os recursos que tem. Como nossos recursos são extremamente limitados, nós começamos a desenvolver formas de trabalhar com os poucos recursos sem perder a estética. Primeira coisa, esse barro que a gente chama, que não é um barro, que é o REB, Reboco Ecológico Brasil, foi um apelido que deram aqui, o REB, ele acaba com o reboco. Você coloca o bloco e você já passa com a mão direto. E isso custa R$3 metro quadrado, isso é muito barato. Mas dá uma força, tem uma força sutil muito impressionante. Depois, para fazer o acabamento é muito caro, resolvemos fazer um acabamento inacabado, em ruínas, que ninguém sabe se é uma desconstrução junto com uma construção, que permite essa transgressão visual e estética, que ninguém sabe muito bem o que é. Se você olhar ali também o pentágono, o anfiteatro em forma de pentágono é parte de outro erro, tudo aqui é erro em cima de erro. Uma ocasião tem uns garotos aqui que a gente capacita aqui do Taquaril, que é uma favela aqui de Belo Horizonte, e eles me perguntaram assim, algum TVEP seu já deu errado? Eu falei, todos, porque o TVEP é mental para você materializar. No momento da materialização, a vida é um fluxo constante, você aparecem novos recursos, você perde alguns, você tem que cuidar para não perder os relevantes. Então, se você observar a escada que a gente tem aqui, ela era uma linha reta no início. Eu joguei um barbante, eu fiz uma linha reta para fazer uma moldura da praça em ruína. No meio do caminho, a nossa equipe resolveu fazer uma curva assim e entrou para dentro do platô, né, que é da praça. Quando eu voltei de viagem, deixei mudar o projeto e ficou muito estranho do meu ponto de vista. E aí, olhando, falei, pô, mas ficou um apêndice assim, solto. Quando eu medi, ele tinha 7,70 metros. Aí eu puxei mais 7,70 aqui, 7,70, 7,70, 7,70. Eu vi que cabia ali no meio de um barranco um anfiteatro em forma pentagonal, que ele chegou quase perto de uma pedra, tinha umas pedras muito grandes que se não desse, eu não conseguiria. Foi certinho, parece que estava ali. E a estrela, ela foi feita por causa do TVEP, que tem a estrela de 5 pontas, que é a estrela de Cezac, né, que são as informações que você precisa de ter dentro de um evento da vida moderna: custo, entrega, qualidade, segurança e atendimento. Resolvemos ostentar isso na nossa praça. Então são a estrela pequena,
a média e a grande. Essas coisas foram agregando valor, fizemos a placa Homo sapiens talhada na madeira, com lâmpada caseira atrás, que dá uma força muito bonita. Tudo com muito carinho, com muito pensamento e com os limitados recursos. Tem caso aqui, por exemplo, das pessoas não conseguirem. Já aconteceu aqui de uma pessoa vir para ficar 3 dias e trancar no quarto, sozinha, como a gente não tem nada no quarto, só tudo baiado, tudo simples. A pessoa saiu do quarto e disse que isso aqui era muito selvagem, não conseguia, e ela não conseguia ficar com ela mesma, porque não tinha nada que pudesse dar desconforto. E então essa relação difícil das pessoas fora do que é padronizado, a gente percebe aqui. Mas por outro lado, a gente vê paradoxalmente que por mais que as pessoas achem que não gostem de mato, tem medo de carrapato, é muito fundamentado no medo das coisas. Elas, no geral, é uma novidade esse negócio tudo quebrado, tudo diferente, mas causa conforto. Eu não sei muito bem explicar porquê, mas tira de um mundo que ela está acostumada, é uma contramão, porque na realidade é tudo quase que destruído, tudo simples, né? Não tem nem piso. E mesmo pessoas acostumadas com coisas sofisticadas se sentem bem. Quando você aborda a questão do desconstruir, isso é uma realidade. Para você construir uma casa em algum lugar, você tem que desconstruir a anterior. As pessoas têm um modelo mental herdado nas escolas, herdado nas famílias, herdado nos dogmas, nos conceitos e nos preconceitos, que evidentemente são muito difíceis, estão muito arraigados no seu dia a dia e são muito difíceis de serem desalojados ou desconstruídos. Por outro lado, as pessoas sentem 2 tipos de sensação na vida, de conforto ou desconforto. O que trabalha a nosso favor, e provavelmente o que nos levou a descobrir ou desvendar essa história do TVEP, é exatamente o grande número de pessoas que estão desconfortáveis com seus eventos do dia a dia. Essa opção por uma transgressão positiva, vamos chamar assim, por estarmos remando na direção contrária, nós já temos as dificuldades naturais de fazer isso. Mas é uma opção e é consciente. Mas quando nós remamos para o outro lado, ao invés de acumularmos informação à nossa volta, ao invés de fazermos apologia de cada vez mais informação, e sim da qualidade da informação, da capacidade de selecionar essa informação, nós também temos que demonstrar isso. Então a nossa escola, ela não é uma escola de professores. Eu costumo dizer que é uma escola de depoentes, né? Quando eu dou aula, eu conto o que aconteceu comigo, como é que isso se deu. A minha filha, a Maria, que é a irmã do Eric, uma ocasião ela falou: pai, por que você não promete nunca? Que eu digo para eles: não prometo nada, né? Falou: pai, vamos comer um sanduíche, sabe? Vamos na sorveteria. Eu: não sei, depende. Vamos ver.